Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Libertamente. Cá estou eu novamente, Carol Fontanella, depois de uma breve pausa, tempo sabático para um alinhamento, digamos assim. Estou aqui de novo com o objetivo de levar novos pontos de vista para o universo feminino e os relacionamentos. Hoje está comigo aqui Regina Barbosa, Miriana Gomes e a Ângela. 3 mulheres incríveis, todas elas 40 a mais, e que a gente veio debater e conversar sobre como é a rotina, os desafios e os potenciais da vida da mulher. Detalhe, solteira aos 40 a mais. Que todas aqui são profissionais, independentes, empresárias, sucedidas. Somos ou não somos? Sim, sim. Mães e solteiras. Como é que é isso? Falem pra mim. Então, ser solteira, né, depois dos 40 é um privilégio, né? Pra mim porque a gente tá numa fase da vida que a gente já viveu, né? Vários relacionamentos e que nos trouxeram experiência, eram uma bagagem. Então, isso tudo é aprendizado. Tudo isso foi aprendizado. Então, a gente fica mais seletiva, a gente fica mais tranquila também Mais em relação a esperta. isso, mais esperta. A gente quer alguém na nossa vida que some, né? E a gente curte muito estar solteira. Porque a gente tem amigas incríveis, maravilhosas, que nos fazem conhecer, né, o mundo e E umas conhecer às vários outras. mundos. E essa troca, né, essa troca de energia, essa troca de experiências, né? Isso é enriquecedor. É que tudo que a gente começa após os 40, a gente não começa do zero, né? A gente começa com uma bagagem, uma experiência. Já bem calejada, digamos assim. Eu acho que é algo até natural. Vocês imaginam um grupo de homens na nossa faixa etária com esse mesmo tipo de discussão? Não, porque às vezes o valor da mulher é muito associado ao fato de conseguir um homem, um casamento, né? São conceitos mais antigos, mas eu acho que é algo que deveria ser visto de uma maneira natural. E não olhar para uma mulher, ai, coitada. Não, né? Não Sim. tem, porque muitas vezes a gente se realiza com a nossa família, o nosso trabalho, assim como os homens, né? Mas Miri sabe que isso é uma herança que a gente carrega da geração dos nossos pais, né? Porque a geração mais jovem não tem tanto esse peso, essa carga. É que nós somos uma geração de transição, que ainda tem essa herança daquela visão da família margarina, digamos assim. De que uma mulher bem-sucedida é aquela mulher que tem uma família constituída, o homem, a mulher, os filhos e tudo mais. Nós somos a primeira geração que está desconstruindo isso. E aí, óbvio, a gente sente o peso dessa desconstrução. Sim. Se tu parar pra pensar, minha mãe, a tua mãe, a mãe da Regina, a mãe da Ângela, nenhuma mãe tinha liberdade emocional pra poder emocionalmente viver a experiência que ela quiser. Ela tinha que muito viver. preconceito, né? Exato, ela tinha que viver aquela experiência ali da família, de estar com aquele marido, de estar no ambiente dos filhos. Ela não tinha liberdade emocional como a gente tem hoje pra, tipo, tô com vontade de ir a Paris nessas férias. Vou deixar meus filhos com alguém e vou ir. Não tinha isso. A gente passou a ter. É a primeira geração. E ainda assim a gente sofre com os julgamentos e às vezes até auto-julgamentos que a gente se impõe de será que eu deveria fazer isso? Será que eu posso nessa idade fazer isso? Será que é certo eu, inclusive, abrir mão de estar com os meus filhos para fazer isso? Para mim, a questão de estar solteira
ainda, embora já se passaram alguns meses, algum bom tempo, eu ainda me vejo num estágio de descobrir quem é a Ângela solteira. Porque desde os 15 anos de idade eu me vi em relacionamentos, depois em casamentos, e nesse período todo, que se passaram aí mais de 20 anos, eu fui várias Ângelas. Fui a Ângela universitária, fui a Ângela estagiária, fui a Ângela que casou, fui a Ângela mãe, fui a Ângela que divorciou. E agora eu sou a Ângela solteira. Então, para mim, estar solteira aos 40 anos, por óbvio, tem a questão da bagagem, mas a coisa principal, a que mais bate para mim, é a questão de olhar para dentro. Se ver, pela primeira vez se ver, mas se ver de verdade. Uma oportunidade de autoconhecimento. Total. Quem eu sou sem ninguém? Sem um marido, sem os filhos o tempo todo, sem o pai e a mãe me dizendo o que tem que fazer, sem o trabalho me cobrando, né, uma rotina desgastante. Quem eu sou? E aí, nesse lugar, eu encontro um espaço para ir buscar quem eu sou. E é uma descoberta. E no início desse processo bate um medinho, uma insegurança, não bate? No meu caso, eu iniciei um processo de desenvolvimento pessoal muito antes de eu divorciar. E iniciou na pandemia em 2020. Quando eu comecei a terapias online com uma terapeuta de São Paulo e fiz vários processos. De lá eu não parei nunca. Então, essa descoberta começou... Tu tinha um suporte emocional para esse momento. Há 5, 6 anos atrás começou. E à medida que tu vai percebendo as coisas, tu vai sentindo medo. E nesse processo todo, não só de estar solteira, mas de chegar a estar solteira novamente, o que mais me assustou, o que mais me deu medo foi quando eu, nesse processo, entendi que eu criava aquilo tudo para mim. Aquela realidade eu aceitava, eu criava de alguma maneira, eu era muito responsável por ela. Então, tudo que aconteceu nos meus relacionamentos, eu também tinha, aliás, a maior parte da culpa era minha, porque eu consentia, eu aceitava. Culpa, eu digo que é um termo meio pesado, mas a gente tem a nossa parcela de responsabilidade. Autorresponsabilidade. Que tem que ser assumida. Foi isso que eu descobri, e isso dá muito medo, porque é muito fácil eu dizer... Meu casamento não deu certo porque meu marido era isso, meu marido era aquilo. E isso é uma tendência feminina. Exato. Então, cair num vitimismo. Exato. Então, o que me deu medo é quando eu entendi que não era isso. Não era sobre o outro, era sobre eu. O porquê que eu me colocava naquelas situações, o porquê que eu aceitava aquelas situações. Isso me deu medo porque eu tinha que encarar todas as minhas sombras, todas as coisas que eu não gostava em mim, para que eu pudesse colocar luz e trazer para luz tudo que eu tinha de bom e o que eu tinha de ruim, tentar melhorar. Mas isso é amadurecimento. Exato. Também. Isso também é experiência, também é a bagagem que a gente disse, que chega aos 40 a mais. Para mim, a solteirice é uma descoberta. Eu ainda não sei como ela está sendo algo extraordinário que eu estou descobrindo, com uma fase muito boa, com boas companhias, com muitas risadas. E como é importante, né, gurias, ter um círculo social, um grupo de amizades que seja um suporte e apoio para esse momento. Porque como a gente estava falando quando chegou aqui no estúdio para gravar, né? Tem filho, tem trabalho, tem leve busca para a escola. E a gente acaba muitas vezes não dando conta de tudo. Existe uma sobrecarga em cima da gente. Como profissional, mãe, dona de casa, enfim. E aí, essa sobrecarga, a gente acaba com as amizades dissolvendo um pouco. E aí a gente se junta e uma dá apoio pra outra, tamo junto. Lá em casa também tá ruim. Tem uma entrevista que eu ouvi uma vez, que poucas pessoas sabem, mas uma das pessoas mais importantes dentro da NASA é uma brasileira. Ela mora nos Estados Unidos. Falar. Tá, mas uma das pessoas mais importantes dentro da NASA é uma brasileira. E eu ouvi uma entrevista dela. Ela é casada, ela tem filhos e tal. E a pessoa que entrevistou perguntou:
como que você consegue dar conta de tudo, ser boa mãe, ser uma profissional extremamente bem-sucedida, ter um lugar de destaque na NASA. E ela disse assim, mas quem disse que eu sou boa mãe? É impossível eu ser boa em tudo. Eu só estou optando nesse momento por dar a minha atenção maior para minha profissão e para eu chegar onde eu estou e ter o destaque que eu tive. Eu fui uma péssima mãe muitas vezes. Claro. Então, isso é sensacional, porque não, isso é místico, tu A achar gente que tu vai ser poder bom, se colocar dessa que forma. tu vai ser perfeito em tudo. E nem todos os dias a gente vai ser boa em tudo. Um dia tu vai ser melhor mãe, outro dia tu vai ser melhor profissional, e daí e no dia que tu for melhor mãe, tu vai deixar o teu trabalho um pouco de lado, e no dia que você, né, tiver no teu trabalho fazendo, né, alguma coisa importante, o filho vai ficar com alguém. Então, assim, equilibrar, né, todos esses pratinhos todo o tempo é impossível, né? Às vezes a gente deixa algum cair, né? E tá tudo certo. Então a gente tem que procurar o equilíbrio em tudo e dar a importância que cada momento da nossa vida tem, né? E como é rico a gente ter a oportunidade de fazer isso hoje, como eu falei. São coisas que as gerações passadas não conseguiram. Tinham. Porque não se permitiram, e eu acho que nós, né, como você falou, né, Estamos Carol, a gente se começando, permitiu e a gente quebrou esse ciclo, né? Das Mas é nossas difícil mães. de ser quebrado. difícil. Não é uma coisa difícil. fácil. A A gente gente que é se julgada, a É. gente é julgada, e eu acho que é uma coisa bem interessante que até nós estávamos falando, né, eu e a Ângela, né, que a gente hoje já não se preocupa mais com o que os outros pensam. A gente tipo, desapegou disso. Né? E eu acho que as nossas mães não é assim. Não Conseguiam fazer conseguiam. isso. Não E tinha. a gente conseguiu, acho que é uma grande vitória para nossa geração, né? A gente poder fazer as coisas e ter os nossos valores e saber o que a gente está fazendo certo ou errado e pensar, bom, para mim isso é certo. Eu posso fazer isso, eu posso me dar esse direito, eu posso me permitir e tá tudo bem. Não, e aí também entra uma questão de que nós somos mulheres que construíram uma autenticidade. A gente trabalhou para que chegasse nesse ponto de eu não me importo com o que os outros vão pensar. Sei o que eu quero para mim, o que é bom para mim e tem a coragem ainda de se colocar assim. Mas tem um mundo de mulheres aí fora que não tem esse entendimento ainda, que não conseguem nem sequer ter a coragem de procurar ajuda para chegar nessa construção de ser uma mulher autêntica, de se posicionar sem medo, sem receio, independente dos julgamentos. Tanto que a gente vê que tem um monte de mulher, às vezes, infeliz na profissão, no casamento, e por questões de medo, insegurança, de comodismo, se mantém ali. Eu acho que a coisa mais importante pra gente ter, né, conquistar tudo isso, é a gente ter independência. Ah, com Acho que é a primeira coisa. Sim. Eu acho que todas nós, né, na nossa geração, Sim. a gente buscou isso. Né? Independência financeira e essa possibilidade de pagar por nós mesmas, né? Eu Sim. quero, então eu posso, eu pago. Pode. E eu acho que isso nos trouxe essa liberdade, essa participação, né, no mercado de trabalho, essa conquista, né, que nós tivemos de poder estar mais no mercado de trabalho, de poder deixar os filhos, né, com babá, com os pais. Acho que isso nos permitiu também quebrar, né, essa barreira e ir em frente, né. Nos deu a liberdade, nos deu essa confiança, né, eu posso. Sim, certeza. Isso torna, eu acho, até os relacionamentos mais verdadeiros. Porque a gente não precisa de alguém para bancar. Ou, eu vou namorar porque eu quero casar, quero ter filhos, quero alguém que me ajude financeiramente. A gente não depende. Então, se nós formos escolher alguém para a gente se relacionar, não é porque eu preciso de algo, porque a gente já se basta, né? E é muito difícil até quando a gente se acostuma agora a ficar sozinha, né, Ângela? A gente tá tão bem que a sair disso, né? E tu tava falando sobre carreira e
gente falou sobre filhos, há uma cobrança, como se a gente, esperam que a gente trabalhasse como se não tivesse filhos e cuidasse dos filhos como se a gente não trabalhasse. Então, a gente está sempre se sentindo Em falta. em falta, insuficiente. Então, na minha área médica, nos congressos médicos, menos de 20% são mulheres, né? A maioria dos palestrantes são homens que participam dessa parte científica, porque sempre tem alguém por trás, ajudando. Então, para a mulher fazer todas essas coisas, tem muito mais coisas envolvidas. E a gente sempre tem, grupo da escola, agora a gente estava falando da van, da filha, que busca, essa logística dessas coisas envolve muita mulher, e às vezes a mulher ajuda até o homem para ir, para ver a roupa que ele vai levar no congresso, reserva o hotel, entende? Então, às vezes o homem é quase que mais um filho, para ela ainda ajustar acontece. tudo, né? Então, os homens, e tem umas estatísticas interessantes que os homens são mais felizes e bem-sucedidos nas carreiras quando são casados. Nas mulheres, não. E a gente vê o quê? Muitas mulheres, depois de uma idade... A mulher acaba abrindo mão, às vezes, até, da carreira. Abre mão, aquele papo, abre a mão e tal. E às vezes vale a pena, né? Não vamos falar mal do casamento. Não, claro que não é esse o objetivo. Não é o objetivo. Eu acho que as relações podem ser maravilhosas. Famílias também, felizes, enfim... Mas é que o foco somos nós solteiras e a nossa sobrecarga. Mas o fato é assim, não deu certo a família Doriana e tal. Existe um outro caminho, é isso também. E a gente também pode ser feliz assim, né? Existe um outro caminho que pode ser bom também. E tem essa questão do conforto. Na verdade, o excesso de conforto causa angústia. Então a pessoa está dentro de uma relação que parece muito confortável, mas ela tem uma angústia porque ela abriu mão da sua carreira, ou ela não está podendo encontrar não está conseguindo encontrar as amigas uma vez por semana, não pode ir a certos lugares, porque às vezes os relacionamentos são abusivos, né, como eu vivi. Então, você está numa situação confortável, mas que te causa um desconforto. Sim. Então, e sair dela é extremamente desconfortável. Então, você tem sempre um desconforto. Resta saber qual o desconforto tu vai escolher. O desconforto de estar numa relação que tu não tá feliz e não está fazendo feliz aquela pessoa. Ou o desconforto de sair dessa relação e de redescobrir toda uma vida sozinha. Tá, e de onde tu acha que vem o desconforto de encerrar a relação? Porque isso é uma coisa, é uma tecla que, inclusive, desde que surgiu o Libertamente, a gente fala muito. Do quanto é difícil para a mulher encerrar um ciclo, terminar uma relação. Como ela tem essa dificuldade do movimento partir dela. Os casos que eu sei, geralmente, são casos extremos de traição ou coisas assim, onde elas são levadas a tomar uma atitude publicamente. São os poucos que eu sei. Agora, uma mulher que, tipo... está dentro de uma relação que não teve nada sério, nenhum desentendimento, mas que ela não tá... Eu terminei uma relação assim. Eu vi que eu não estava feliz, não era o que eu queria pra mim, e aí não tinha acontecido nada, não foi traída, ninguém não teve nenhum conflito pessoal. Mas eu vi que eu não estava feliz. E eu não quis ficar na relação. Eu disse, eu não quero mais. Eu acho que eu preciso ir para seguir com a minha vida num outro caminho, numa outra direção. E que não tá alinhado com a vida da pessoa que eu tava. E no que eu fiz isso, eu fui extremamente incompreendida. Ninguém, penso, os amigos... O ciclo social, a minha família tinha dificuldade de entender. Eles não conseguiam entender. Tentaram me convencer a dizer, mas será que não dá para te pensar bem? Será que não poderia? Será? Foram muitos serás ao meu redor. Sim, eu me divorciei, tive que esperar 6 meses até que eu estivesse estruturada, bem, para poder contar para minha família, para não ter mais um problema a resolver com a família, pela decisão que eu tinha tomado. Porque de onde vem
essa construção de que não se pode encerrar um relacionamento, gente. Isso podia cortar, Mas quando desconstruir os isso. homens encerram, não tem esse Ninguém drama questiona. todo, não. Exato. Ainda a Não. mãe diz, não Não. gostava dela, não sei o quê. E aí, não tem. Agora a mulher, meu Deus, coitada. Por que não deve estar bem Não deve estar bem. psicologicamente, É. tá atrapalhada. Eu ouvi isso, né, quando eu me divorciei, há anos atrás, Isso é pesado, do meu primeiro né? relacionamento. Eu ouvi isso. Mas eu não posso falar da minha família, que foi super legal. Até meu pai me surpreendeu muito bem, assim, porque ele é muito tradicional. Na minha família não tem divórcio, assim, nada. Morria de medo do meu pai. Bah, e ele foi, assim, sensacional. Ele disse, não te preocupa que várias filhas de amigos meus já divorciaram, tá tudo certo. Pai tá aqui. Coisa boa, né? Na Ter verdade, esse suporte, né? Suporte, não, o pai tá aqui. Bah, eu lembro até hoje dele falando isso. Não, o pai tá aqui. E aí. Isso é importante. E a minha decisão foi difícil, porque eu decidi me divorciar quando meu pai faleceu. Logo em seguida que meu pai. Tu tinha tido já uma perda. O falecimento do meu pai gerou em mim um olhar para dentro. O sofrimento de perder um homem que te amou muito. Tu ressignifica, eu acho, a vida. Então, esse olhar, para mim, me fez eu me dar conta de que eu não amava mais o meu marido. Que eu só tinha um companheiro, né? E que ele era mais um irmão para mim do que qualquer outra coisa. E me dar conta disso foi bem sofrido. Foi uma catarse. E não ter o pai para fazer o que o teu pai fez, né, Miri? Então, eu tive que ser forte sozinha, né? E a minha família entendeu, mas os amigos e o círculo social, não. Sempre tem alguém que não entende. Tiveram dificuldades mas eu tinha muita certeza, assim. É que eu acho que as pessoas ainda têm, em geral, uma conexão de que ser bem-sucedido e feliz é tu estar em um ambiente da família Margarina. No fundo é isso. Ainda não se tem o entendimento de que as pessoas podem ser felizes, inclusive solteiras uma vida inteira e sem ter filhos. Sim. Isso precisa ser construído. Mas é cultural nosso, né? É cultural, precisa Total. fazer faculdade, precisa sair da universidade e casar, precisa casar e ter filhos, né? Então, são coisas que tem check, né? Tem que fazer. E você vai fazendo todo esse caminho padronizado. Sim. E aí chega uma hora que a gente começa quando tu começa a olhar para dentro, tu começa a se dar conta dos seus sentimentos. Como eu me sinto em relação àquela pessoa? E daí em relação ao homem que tá contigo, em relação à tua família, em relação aos teus filhos, em relação às tuas amigas, né? E eu acho que nós, mulheres, temos uma vantagem porque nós conseguimos trocar com as amigas. Sim, a gente tem esse suporte. Esse A gente apoio, consegue fazer terapia com as amigas, as amigas nos inspiram. Muito. Né? E quando você vê que as pessoas estão vivendo e estão fazendo coisas que para buscar a felicidade, para buscar o autoconhecimento, para buscar para ser melhor. Nós estamos nesse mundo, né? Para nos melhorarmos como pessoas, né? E eu acho que é um grande exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos, né? De querermos ser felizes, de querermos ser pessoas melhores, né? De deixar que eles também expressem os seus sentimentos, e a gente não tinha isso, né? A gente foi muito bloqueado, tipo, não, agora não é hora de chorar, agora não é hora de rir, agora não é hora de se divertir, agora não, tipo, tinha hora para tudo, né? Na verdade, às vezes nunca chegava a hora. Nunca, a hora de rir, de se divertir era difícil. Mas tu perguntou de onde deveria vir esse movimento de fazer a ruptura, de onde vem... Desconstrução. Geralmente, relacionamentos longos, enfim, a gente sempre passa por mudanças. Você não é a mesma pessoa quando tinha 18 anos. Você inicia um relacionamento com 18 anos, casa, fica noivo, casa, tem filhos.
São várias fases da tua vida. Você está em movimento, você está mudando. E aquilo que fez sentido para ti lá com 18 anos, hoje não Talvez não faça faz. mais. E tá tudo bem, porque o ser humano é uma mudança. É uma mudança. Tem duas coisas que eu acho muito interessante quando se fala em negócios. No Brasil se pensa muito que quando a pessoa quebrou, faliu, nossa, que coisa horrível, a pessoa quebrou, a pessoa errou, tudo errado. Nos Estados Unidos, quando você quebra, existe uma mentalidade assim, conforme o número de vezes que você quebrou, mais perto você está de dar certo. Porque não existe nenhum grande empresário que não vá tentou passar uma por um única momento, vez né? e que já saiu super bem. Então, assim, por quê? Porque isso denota um movimento, uma tentativa. Casei 2 vezes, ó. Uma tentativa. Quebrei 2 vezes. O que acontece? As Tô relações contigo, também são... Miriane, também casei Tá tudo 2 certo, vezes, tá ó. tudo certo. Mas o Estamos- que acontece? Então, esse movimento que a gente vê, inclusive, nessa criação de uma empresa, na tentativa de um negócio bem-sucedido, isso acontece nas relações humanas. Sim. Então, é quase que de uma ignorância você fingir que não está vendo, que não está sentindo. Ignorar isso é muito triste, porque as pessoas estão... Claro. Eu tenho muitos amigos, pela minha recente separação, muitos dos meus amigos eram casais que a gente ficava sabendo de coisas assim nos bastidores. Tu pensa, nossa, isso não faz sentido. Por que a pessoa está nessa situação? Por que a pessoa se colocou? Permite isso, né? Então, assim, tudo bem se for uma escolha dela e tu tiver ok com isso, mas as pessoas muitas vezes não estão. Não. Então, é um movimento de Fingem que autoconhecimento. estão. É um movimento Que é de pior. autoconhecimento, é um movimento de mudança, entender? Não tem nada de errado em mudar. Eu estou pronta para te dizer uma frase agora, ouvir a Regina falar alguma coisa e voltar para te dizer, desconsidera a minha frase. Eu mudei de opinião. Porque é sobre isso, a vida é sobre isso. É sobre isso. Mas as A gente pessoas tá tão sempre com mudando. dificuldade Exato. de assumir autorresponsabilidade. As pessoas têm dificuldade de assumir que erram. O tempo todo. Elas querem o tempo inteiro manter... Estar certas. Aham. E sempre com razão. Se não querem sair E- dessa zona de conforto, né? É. Porque tu falaste que alguns amigos te julgaram, se afastaram, né? Quando decidiu, enfim. Às vezes tem círculos de amigos ali que são todos casais e alguém ter tomado uma coragem de fazer isso vai mexer com a zona de conforto daquelas pessoas. E não por querer, mas às vezes dentro delas é uma defesa, se afastar, falar mal, achar que tu fez errado, aquilo, né? Mas eu acho que as coisas estão mudando. Eu tenho vários amigos que são casais, inclusive viajei com minhas filhas, e tudo muito legal, muito, muito tranquilo. Mas às vezes é difícil porque parece que tu sai do padrão da turma, né? Ou até vai nos lugares em hotel. Eu tive dificuldade quando eu saí sozinha, que a gente chega com as crianças e aí o recepcionista pergunta: seu esposo vai trazer a mala? Sim. Aí eu digo: não tem esposo, tá? Sou eu. Não tem esposo, Carrega você. Isso, então Pra ver como não é, É. socialmente ainda não é visto assim como Não é natural. tudo bem. Não. Eu viajei com 2 filhas, a minha vizinha e a minha funcionária, né? Então, assim, a gente foi para um hotel, que eram só famílias, e a nossa mesa era mais diferente, assim, né? Enfim. Mas as pessoas estranham Sim, ainda, sim. né? Mas no futuro eu acho que vai ser Eu acho diferente. que tá cada vez mais não, fácil. E a gente vai respeitar a felicidade das pessoas. o A autoconhecimento. geração dos nossos filhos já vai vir muito diferente, porque eles estão vendo a forma como a gente tá agindo. E eu não sei vocês, mas os meus, que já estão um pouquinho maiores, eu tô com um de 14 e o outro de 10, eu acho fenomenal a forma como eles admiram e colocam pra mim. Expressam, inclusive. Mãe, que legal que tu vai sair. Te diverte, só não bebe muito. Senão amanhã tu tá de ressaca. Mas eles falam, assim, jogando limpo comigo, sabe? Isso é bacana. Eles me apoiam, E como inclusive. que tu te sente, Carol, indo numa festa sozinha? Eu vou dizer, quando eu tinha lá meus 20 e poucos, 30 anos, eu queria estar sempre com o namorado e tal. Achava que sair sozinha
Agora não, agora eu adoro. Tu diz sozinha Sair sozinha, chegar sozinha até quando num mas sozinha casamento, sem gente. sabe, vou sem num casal. casamento, não, é- linda, sozinha. É Assim, muito bom. é muito bom. Mas eu antigamente não achava. Eu achava que tinha que ir com alguém. Nem que uma vez eu chamei um amigo pra ir comigo num negócio. Bah, mas como é que eu vou sozinha, fulano e tal? Era só amigo, vamos comigo pra eu não chegar sozinha. Sabe Deixa, que... eu tenho que contar um Bobagem, episódio, bobagem. tá? Tu falou, início desse ano ali, eu fui, uma das minhas primeiras viagens, eu fui a trabalho a Camboriú, fiz cursos lá. E eu gostei muito, assim, fiz amizades lá e tal. E eu resolvi voltar pra cidade, sozinha. E aí eu fui pra cidade sozinha, não tinha nada marcado, nenhum treinamento, nada. Eu fui pra lá pra curtir, pra ter uma experiência sozinha. Então eu fui sozinha de carro, me hospedei, saí caminhar na orla. Quando eu cheguei no final da orla, tinha um pessoal, eu jogo beach, tinha um pessoal jogando beach, e 3 mulheres paradas assim, será que elas estão esperando alguém chegar ou está faltando alguém? E eu me aproximei daquele grupo e perguntei, meninas, vocês estão aguardando alguém? Não, a gente tá faltando alguém para jogar, vamos jogar então. Chegou. Gente, eu Cheguei. fiz amizade, a gente jogou umas 3 horas. Tomei um coco, voltei caminhando pela orla de noite. Fui em casa, tomei um banho, eu levei uma roupa super bonita, escolhi um vestido lindo. Reservei um restaurante pra mim. Eu me vesti, me perfumei e disse assim, hoje eu vou me levar a jantar. Tu te levou pra viajar, Eu pra fui passear, no pra restaurante jantar. sozinha, reservei uma mesa, pedi uma bebida, curti, tinha música. Gente, eu tava muito bem com aquela situação. Eu me senti muito bem fazendo aquilo. Porque o que eu imagino? A gente precisa desses... É bom tá entre amigas, é maravilhoso. Mas a gente precisa ter momentos sozinhos, porque assim... Se você não consegue ficar sozinho com você mesmo, porque não sente atrativos, não Não sente sente prazer em estar como com uma a tua outra companhia. pessoa poderia Ah. querer a tua companhia. Então nós temos que ser a nossa primeira companhia, A melhor companhia. entendeu? E essa experiência foi uma experiência muito nova pra mim, porque eu gosto muito de gente, eu adoro receber, eu gosto de estar com um monte de pessoas. E eu quis ter essa experiência e foi magnífico. Foi uma experiência E que eu nunca vou como é esquecer. bom isso, é libertador quando tu vê que tu faz as coisas sozinha e não sente falta de nada de ninguém. Uhum. É Transborda. uma Uma sensação experiência de muito boa, muito independência gostosa. emocional que é muito É. bacana, assim. E não são. É difícil as mulheres fazerem isso, né? Se a gente sai na noite, vários homens saem sozinhos, a gente vê parado, tomando uma cerveja. Quantas mulheres sozinhas a gente vê fazendo isso, né? Eu tive um episódio com uma amiga que não estava muito bem, que tinha se separado, a gente marcou num lugar e tal, e eu me atrasei, função dos filhos. Ela ficou, eu acho que uns 40 minutos sozinha, me esperando no lugar e tal. Ela ficou muito mal. Uau. Ela ficou mal, eu pedi 1000 desculpas pra ela, desculpa. Mas, tipo, eu pensei, cara, qual é o problema? Pede uma cerveja, senta Pede ali. um vinho. Mas é que com ela não estava bem, né? Inclusive, Sim. a gente marcou pra conversar e pra, né, eu tentar Sim. ajudá-la nesse sentido. Mas ela ficou muito desconfortável. Ela disse, pois é, que eu tô sozinha aqui, tem todas as mesas. Só que as mesas todas, ninguém tá olhando pra ela, pensando, ninguém vai olhar, olha lá que a fulana sozinha. Não, são coisas É o medo do internas. julgamento. É interno que a gente tem, que o valor da mulher está em ter um homem, em ter alguém. A gente é criada pra Às agradar, vezes até uma né? solidão. E só que às vezes a interna. gente vai se ferindo. Ela tem. Essa coisa de evitar falar pra não criar conflitos, Uhum. né? Que nós mulheres Se calar. fazemos. Essa bondade, né? Que às vezes a gente dá muito numa relação, não é bondade, às vezes é carência. É o medo de ser rejeitado, de não ser escolhido. Só que isso, com o tempo, vai nos consumindo e às vezes pode deixar a pessoa até doente. Né? Se eu não tenho As valor, eu presto doenças. serviços. É. Me faço necessário. Claro. Tu vai assumindo isso cada tá vez mais. extremamente ligado. Se a Sim, pessoa não sim. vê o seu valor, Sim. Então eu por preciso me ela, fazer necessário. ela se faz necessária para que outro veja valor nela. Sim. Para que o outro precise, né? Dos serviços, precise dos favores, precise de arrumar mala, né? Arrumar roupa para Sim. o congresso. Né? Ah, Então, assim, eu faço tudo isso pro meu marido. Então, Teve uma situação também. a mulher achar isso, que isso é bom, né?
E ela vai assumindo vários papéis, né? E mais, e mais, e mais. E se doa, e se doa. Não que seja ruim, mas Não é ruim, que mas- eu acho que a palavra-chave é reciprocidade, né? Então, ela vai fazer isso pra ele vai fazer outras coisas, tem que ter reciprocidade. É que às vezes, em algumas relações, a balança pende mais para um lado do que para outro, Sim. né? Eu adoro fazer um carinho, ajudar. Sim, ajudar, cuidar. A gente tem essa coisa do- claro, claro. Da proteção, né? Do cuidado. A Mas- mulher tem isso, mas isso é é que normal. tem que ser pra duas gente. vias, né? Mas a gente também quer ser cuidada. A gente também quer Também. ser olhada, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente vai escolher alguém para pôr do teu lado, né? Para estar contigo. É como tu se sente com aquela pessoa. Numa das nossas O cara é saídas gentil? com um grupo de mulheres, nós estávamos acho que umas 30 talvez, no estribo. Nesse trio. E se falou sobre várias coisas e se trouxe um tema bem, bem interessante que eu acho que muito presente, principalmente nesse grupo de mulheres que a gente convive. Geralmente, como tu disseste, são mulheres com independência financeira, emocionalmente já um pouco mais estruturadas, convivências. Então, houve um movimento, eu percebo assim que houve um movimento até pouco tempo, talvez ainda ocorra um pouco, muito feminista, assim, um feminismo muito imposto, muito eu não preciso de nada, eu sou Eu sozinha. acho meio negativo isso. Exato, Não acho- mas é É tóxico, exatamente né? isso. Eu quero trazer isso com uma conotação negativa. O que se falou nesse dia em que estávamos mais de 30 mulheres? Se trouxe, como é importante, eu já trouxe isso num tema, numa aula no clube lá das Aliadas, como é importante a gente estar com a polaridade feminina e masculina equilibrada. Sim. Eu assumo total a minha responsabilidade no relacionamento que eu terminei, na questão do quanto eu tinha isso desequilibrado. Eu era uma mulher muito masculina. Uma mulher que não se permitia ser cuidada, que não sabia do seu valor, então tinha que estar sempre prestando serviços. Então era aquela que não dava tempo para outra pessoa fazer, eu resolvia, eu fazia, eu combinava, eu via o hotel, eu via onde é que ia ficar, quantos dias, sabe? Então isso faz com que a gente se coloque numa posição de liderança, de autonomia, mas que vai muitas vezes tirando o papel masculino da nossa vida. Não, e vai gerando um peso pra gente. Exato. Então, o que acontece? É Hoje, a desnecessário. gente tem muitas mulheres com um discurso extremamente feminista, do ponto de vista... Porque eu já ouvi muito isso. Eu sou foda, eu não preciso de homem, porque eu me basto... E elas estão, literalmente, eu vi isso de uma amiga, chorando dentro da sua Porsche com a sua Louis Vuitton no colo. Gostei Chorando. dessa frase. Dentro da sua... Eu Né? vi. Pelo eu menos vi tá isso triste de uma dentro de amiga. uma E eu Porsche. disse assim, nossa, olha o que tá Amiga, mas se acontecendo. for em Paris, eu não vou chorar. Não. A tristeza vai passar rápido. Com a Porsche, É esse a o Louis discurso. Vuitton. Então eu vi uma amiga que faz exatamente isso. Inclusive amanhã ela tá viajando de novo para os Estados Unidos, porque ela pode tudo. Eu vi ela chorando dentro da sua Porsche, em cima da sua Louis Vuitton, simplesmente porque ela tá exausta de ser essa mulher que não precisa de cuidado, que não precisa de parceiro, que não precisa de carinho, que se autossustenta. Então é muito importante que a gente tenha esse equilíbrio, procure manter o equilíbrio entre masculino e feminino, para que se aproximem homens com o seu Masculinos. masculino. Mas aí, ok. sabe o que eu vejo desde que eu comecei a trabalhar com as mulheres? Que o que acontece? Nós somos uma geração que não tem exemplo de um feminino saudável. Aí eu ia chegar. Então, a gente não tem referência. Aí eu vou chegar. A gente não essa- sabe onde buscar. A gente Essa foi mulher- muito de um lado pro outro. Essa mulher que tá assim, a agindo gente como... teve que Agindo assim, ter o nosso masculino Sim. sim, pela questão, até né, pela... em função de que a gente precisava sustentar a família, precisava dar mas conta de Eu também já tudo. passei por isso. Uma coisa estragou, eu chamei um encanador aí e fala, por que não me avisou? É porque a gente tá acostumada a resolver, mas Mas a aí- pessoa se ofende, se sente, poxa, Nós queria te aprendemos ajudar. assim... Nós aprendemos, mas assim, onde é que está a importância maior disso? Porque além de nós estarmos vivendo isso, nós estamos ensinando os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos alunos, as crianças com as quais convivemos estão sendo ensinadas a repetir isso. Então é muito importante que a gente se dê conta e que tente trabalhar
essa questão para que as próximas gerações venham com isso mais resolvido ainda. Eu sou mãe de meninos. E eles lá em casa tiram o prato deles da mesa, eles abrem a porta do carro pra mim, eles vão lá na garagem pra carregar as compras do supermercado. É sobre Eles isso. precisam se É sobre posicionar isso. entendendo que eu sou uma mulher É sobre isso. Isso aí. e que eles serão homens. Mas acho que a gente não tem referência por quê? Porque as gerações passadas ou eram mulheres Que idade sofridas, eles têm? 14 e 10. Ó, gente, já. Na minha Tem de 2 10, meninas. tem uma de 10 e uma de 4. As mulheres da geração anterior ou são mulheres que eram extremamente submissas e dependentes, ou mulheres que já estavam nessa luta de ter que se resolver e fazer por si. Então, de um lado é um feminino muito anulado. E São de extremos. outro é um feminino que assumiu o masculino. Então, a gente não tem onde buscar referência do que é feminino saudável. Essa é verdade. Sabe o que é me uma preocupa? verdade. Isso precisa ser construído. E aí tem que tomar muito cuidado onde tu vai buscar a referência para essa construção, porque tá cheio desse exemplo que tu citou. Ser feminina não é ser feminista necessariamente. São dois termos mulheres diferentes. que querem seguir pregando de que a mulher tem que ser autossuficiente, independente, forte, e ousada e pipipi, e não vê que existe um lado feminino que é o oposto disso e que precisa ser nutrido. O que me preocupa é ouvir esses discursos nas mulheres. Ela vem e diz: eu não consigo, eu deixei de me relacionar com essa pessoa porque eu fazia tudo, porque ele não me ajudava em nada, porque ele era isso, ele era aquilo. Mas ela tem um discurso de que não precisa de ninguém para fazer. Então, é como se principalmente tem que iniciar pelas mulheres. Nós mulheres temos que nos dar conta. Porque não adianta eu me afastar de um relacionamento que eu acho que não me entrega o que eu quero e eu seguir nessa estrada achando que nenhum homem presta, que nenhum homem é capaz de me dar o que precisa. Porque eu vou te dizer a coisa que eu mais ouvi depois que me divorciei. Não. Ih, tem muita mulher, os homens não querem nada com nada, porque homem não presta, não sei o quê. Gente, eu não sei, eu nunca acreditei nisso. Nem não eu. importa a história que eu vivi, não importa como aconteceu, eu nunca, em nenhum momento, pensei isso. E não paro pra ouvir mulheres que dizem isso. O que acontece? Eu também Só não se aproximam acredito. de mim pessoas maravilhosas. Maravilhosas, pessoas que eu poderia me relacionar tranquilamente, entendeu? Porque eu acredito que sim, as pessoas podem ser boas, os homens são bons e que tudo vai depender do que eu espero, do que eu permito. É que não é sobre o ser homem ou ser mulher, é sobre o ser humano. Tanto os homens quanto as Então, mulheres, né? Estão procurando alguém que faça sentido na sua vida, né? Que faça com que a pessoa se sinta melhor, se sinta feliz, né? E é isso. O que nós buscamos num homem, né? O que o masculino dele esteja bem resolvido, né? Porque a gente tá resolvendo o nosso feminino, né? Apesar de ter, às vezes, que ter o nosso masculino mais exacerbado, né? E em algum momento da vida, e eu tive uma mãe submissa, então eu resolvi as coisas da minha vida sendo masculina, tipo, resolvendo, tipo, né? Hoje eu vejo que eu, em algum momento, errei. Eu fui masculina demais. Né? Quando eu terminei o meu primeiro casamento, eu fui muito masculina. Mas para isso eu precisei me fortalecer porque eu sabia que eu tinha que terminar um relacionamento. E como é que tu termina um relacionamento? Tu tem que estar muito forte. Que tu vai enfrentar uma barra. Porque é uma mudança muito significativa quando tu tem um casamento longo. A Ângela falou que conheceu muitas pessoas legais. Eu lembrei, semana passada, eu encontrei aquele amigo que gostou de ti muito, querido. Pergunta pela Ângela. Mas eu acho interessante porque, assim, talvez um cara legal
é um cara que não vai ter esse problema com o ego, entende? Tipo, ele é apaixonado pela Ângela, ele me encontra e fala, ai, a tua amiga. Mas numa boa, né? Porque às vezes o cara, se chega na mulher, a mulher não quer, bloqueia, não sei o quê. Porque o ego dele fere, é como se fosse uma disputa de quem é maior ou não. E na verdade, não é, ninguém é melhor que ninguém. É questão de sintonia, de tempo, De né? química, De muitas coisas, né? E tal, e enfim, pessoa legal, né? Sim. Que conversa, apesar de tudo. Tô falando muita bobagem, Carol. Mas não existem pessoas legais, né? Eu acho Existem que homens sim. legais e como é bom ter amigos homens, né? E quando a gente é jovem e quando tu tá num casamento, né? Isso não é aceito. Os homens não aceitam que a mulher tenha amigos homens. É muito difícil. E eles isso. estão com dificuldade. Eu também tenho amigos homens. Eles se assustam com essa mulher do Porsche, da Louis Vuitton. Eles se assustam, né? Porque sempre tem aquela coisa. E muitas mulheres falam isso. Assim, a internet tem um desserviço, eu acho, né? De sites, né? Sim, Porque o cara, sim, no mínimo, tem que ganhar mais que eu. Senão não dá, porque tem que bancar. E aí as pessoas seguem essas coisas que são muito vazias e curtas e querem fazer o manual da vida. Receita de bolo. Receita de bolo A não internet é cheia de receita de não bolo. tem. Aí a mulher tá solteira, ela começa a ver um monte de tutorial. É o meu conselheiro, é o cara do café do pai, não sei o quê, e começa a ver aquilo. E aí ela não consegue ser ela mesma. Ela sai com o cara e começa a pensar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso, né? Tem que ser assim, seguir um script, né? Então não tem o certo. Eu acho que a palavra correta é autoconhecimento. A gente se conhecer. E aí, quando sair com alguém, vai ser tu e aquela pessoa. De verdade, né? À medida que Ser genuíno, tu- né? Estar ali Genuíno. presente, né? Não ficar na telinha do celular o tempo todo, né? Tá com a pessoa, olhar Muito no joguinho, olho. né? Eu odeio esses joguinhos, essas coisas. Aí não pode ligar, porque não pode não sei o quê. Essa é essa é a melhor. Aí tu tá na receita de bolo da internet. Essa é a melhor parte da solteirice depois dos 40, não é? É a melhor parte, Gente, que a gente, eu- depois dos 40 anos, faz joguinho, aí a gente tá... Duas ou Não três tem amigas mais. aí. A gente pode tudo, pode o que Sim, quiser. nós falamos até no carro, né, sobre uma amiga especial. Não, eu tenho zero preocupação sobre o que a outra pessoa. Para mim, a maior conquista depois dos 40 é essa. Não me preocupo com o que a outra pessoa está pensando, deixa eu te pensar. Eu Se também. o que eu sentir, eu sou fiel ao que eu sinto, É ao isso que aí. eu sou. Sabe? A autenticidade. A gente, Ser encontrar autêntico. a autenticidade, poder ser autêntica com alguém, esse é o maior aprendizado de todas as relações que eu tive até hoje. Eu não fui autêntica em nenhuma delas. Eu me moldei muitas Sim. vezes para estar naquela relação, Pra para estar caber. lá daquela pessoa, para ser a melhor pessoa, a mais bonitinha, mais não sei o quê, a campeã, isso, aquilo. Eu me moldei o tempo todo. Sim. Então, esta amarra rompe. E aí, quando tu é autêntica, tu vai atrair, a gente atrai aquilo que a gente tá naquele momento. Vai atrair alguém autêntico também. Então, tu vai atrair, assim como tu vai aceitar a autenticidade da outra pessoa, a outra pessoa também vai aceitar a tua. Vai ser uma troca mais genuína. E eu acho E que é só isso vale que- a pena a viver, se relacionar, enfim, se é genuíno, Sim. se é verdadeiro, A gente né? não precisa mais provar nada pra ninguém. Senão só né? se diverte. Nem pro pai, nem pra mãe, nem Também é válido. Né? Também é Com válido, certeza. né? A Mas gente nem nem tem só- tempo, né, gurias? Nem só Pra... de relacionamentos, né, gurias? A gente teve recentemente uma experiência, olha, sem dúvida, uma das melhores da minha vida. E foi essa viagem para Itália, 10 dias na Itália, com um grupo de 12 mulheres. Gente, nós nos divertimos muito. É como se chegasse lá e fosse uma quinta série. A gente não sabia quem era, se tinha filho, se não tinha. A gente estava lá Deixou naquele tudo. minuto, Todas naquele nós. momento, rindo, se divertindo, comendo, bebendo. Foi sensacional. Foi sensacional. Então, é sobre felicidade. Aonde tu encontra, se tu encontra ela abraçando o teu cachorro quando tu chega em casa, Sim. sabe? Indo em casa ao meio-dia, como eu tenho colegas de trabalho que vão em casa ao meio-dia para pegar o seu cachorrinho e dar a volta. Se é ali que tá a tua É o que dá o felicidade prazer. autêntica, tá tudo certo. Tá tudo certo. Sim. Então,
Nós, mulheres, a gente traz a queixa e faz a própria condenação, porque nós nos queixamos de comportamentos tanto de homens em relacionamentos como de mulheres e de colegas no trabalho, mas somos as primeiras pessoas a apontar. Sim. Eu já ouvi várias vezes as piores críticas sobre peso em mulheres, eu ouvi de mulheres, não contra mim. Graças a Deus eu sempre fui muito magra, não ouvi, mas eu vi críticas a mulheres que estavam acima de peso. As piores críticas eram de mulheres. Sim. Mas de tudo, né? Eu acho Então, que os assim, haters... as mulheres precisam se unir, elas precisam de fato se acolherem. Sim, eu trabalho bastante pra isso. Elas precisam de fato se acolherem. Se eu não Mas não é acolho, uma coisa fácil. se eu não acolho nem o que se passa comigo, como eu vou acolher o que se passa com ela? Mas é Tu uma entende? negação. As pessoas também uma são negação críticas com da si minha próprias. sombra. Mas Do que me a incomoda. mulher E o que é a tua sombra? Ela é crítica feminino, com ela que é mesma esse também. feminino que Ela tá tá abandonado, esgotada. que não tem referência. Sim, e tem, quando a gente falou sobre equilibrar os polos, tu falaste da submissão, tem uma nuance muito interessante quando a gente fala disso. É preciso muita coragem e muita atitude para se colocar num lugar de submissão. Então, embora inicialmente a posição de submissão pareça uma coisa sem atitude nenhuma, ela no contexto certo é remédio puro feminino e é uma atitude de muita coragem. Porque é a atitude de tu dizer pro teu marido, olha só, amor, esse final de ano tu vai decidir a nossa viagem. Não consegue. E tu se colocar numa situação de submissão, tu entende? Então, a submissão, Tá, mas dependendo aí, do contexto, tu tá ela é uma falando atitude de coragem. de um exemplo de uma mulher que tá com um masculino exacerbado. Ela se descer desse pedestal e se Descer colocar. Exato. Sim, ok. Exato. Mas uma mulher que já é submissa, Não. aí não. Aí é Submissa em doído. tudo. Aí Sim, é, o contexto é da submissão, ele pode ter uma nuance de coragem e não de vitimismo. Então é isso que eu quis Sim. colocar. Ele, no contexto certo, ele é uma arma poderosíssima. Uma cura. Do É. contexto errado, ele é uma doença. É. Ele é uma falta. Sim, Então, é doído É aí. sobre isso, entendeu? Porque até para ter atitude de não fazer nada, tem que ter muita coragem, muita vontade, muita persistência. Guria, Eu acho né? que o legal é, né, ter essa intercalar, né? Um convida uma vez, o outro convida outra vez, o outro programa outra vez, né? Uma viagem, outro programa outra viagem. Que não pode sempre ser só um, né? É sempre o homem ou é sempre a mulher? Não. Precisa ter esse equilíbrio, né, dos papéis dentro do relacionamento. Porque eu acho que é um cuidar e ser cuidado, é um ser surpreendida. Que coisa mais gostosa a gente ser surpreendida, né? Com um convite para jantar, com um convite para sair, né? Para ir no Sim. cinema, para ir num show. A pessoa compra ingressos para ir no show, que sabe que você gosta daquele, né, daquele cantor, Pra mim daquela isso é banda, errado, sabe? E como tá difícil hoje nos Eu não relacionamentos. sei se talvez A mulher- seja porque como a Ângela, eu que tomo a atitude, Uhum. talvez não dê tempo, né? É. Vou tem ter que que deixar, eu vou controlar ter que isso, ficar é. deixando. Controlar. É. Tu tem Sabe que que no baixar meu- o teu masculino. Baixar sabe? meu Sabe que masculino. no meu eu também primeiro tenho casamento eu fui masculino. muito masculina. E no início do casamento não, mas depois com o passar do tempo, porque eu casei com 16 anos, né? Então eu era bem feminina. Mas eu tive que desenvolver o meu masculino, porque foi um casamento difícil. E no meu segundo casamento, eu já fui mais feminina. Eu deixava, eu não fazia, né? Não decidia, eu esperava. Às vezes fazia algum convite, às vezes decidia alguma coisa, programava viagens, mas eu esperava. Eu consegui ser mais feminina. Guria. E para mim fez um bem, me curou Sim. de muitas Vou coisas. ter que dizer pra vocês que a gente tá terminando o nosso tempo. Ah, É. não, agora Passou muito A gente já tá quase 1 hora e rápido. meia aqui falando. Sério? Nossa, Não. Tudo isso. Meu Deus. E a gente tinha tantas coisas para Muitas, falar, né? Muitas. Eu ia falar Uma coisa também. que Eu acho interessante, talvez, a gente trazer o tema do trabalho, porque no meu caso, Tá. pós-40, eu Vamos, tive vamos, que vamos, reiniciar Isso toda é essa legal de função. falar. Trabalhos. Tá. Toda a função. Vamos falar um pouquinho, então, do que é se reinventar nos 40 a mais. Quem aqui passou por processos de transformação
com relação à carreira, a mudança de, por exemplo, de estado, de estar morando num lugar, ter que morar em outro. Esse tipo de situação. Eu passei todas. Todas. Mudança de divórcio, mudança de casa, mudança de trabalho, todas as transformações. E eu acho que o que muda, as dificuldades são sempre as mesmas, né? Você sempre que vai se recolocar numa relação, se recolocar no local de trabalho, se recolocar até no local onde tu vai morar, uma adaptação. Mas o que muda é que eu acho que depois dos 40 a gente tem menos medo. Mais coragem. A gente tem mais coragem que medo. Então, as dificuldades vão vir, são iguais, mas a gente é mais forte, parece. A gente tem mais coragem que medo. Então... A gente vai com medo mesmo. Né? E se a gente sentir um pouco de medo, a gente pensa, não, eu vou conseguir, a gente vai... Porque as experiências nos dizem, ao longo desse tempo, que tudo é transitório. As coisas boas, muito boas, as coisas ruins, elas vão passar. Tudo passa. Elas impressionante. Então, a única certeza que nós temos é a impermanência da vida. Né? Assim como hoje é uma coisa, mas isso é o que as outra. pessoas mais batem na tecla, de que elas têm uma insistência de que tem que permanecer com aquilo ali constantemente para sempre. Tudo tem que ser para sempre. É um certo egoísmo humano que existe. De não querer respeitar os encerramentos do ciclo, as transições que a vida exige. É um apego excessivo que beira um egoísmo. É esse desapegar, que eu acho que é uma coisa muito forte pra gente depois dos 40 anos. A gente começa a se desapegar de várias coisas. E das certezas, né, que a gente teve na adolescência, na fase adulta jovem. E eu acho que isso nos traz esse olhar de que vamos decidir, vamos conversar, vamos ver o que a gente vai fazer, vamos sentir como a gente tá vivendo, vamos se olhar para dentro, vamos... É muito... O meu maior aprendizado, eu acho que foi esse período todo de pós-40. Sempre que eu coloco a minha vida, como eu me sinto em algo externo, eu não tenho controle. Então eu nunca vou conseguir controlar o que acontece fora de mim. Não tenho como controlar as circunstâncias, o que a Regina vai me dizer, o que ela vai pensar de algo, como ela vai reagir. A única coisa que eu posso controlar é como eu vou me sentir a respeito daquilo. E isso é libertador, porque tudo que acontece tem outra conotação, tem outro sentido, tu não sofre mais tanto. Tu escolhe que peso tu vai dar ou não pra aquilo ali. Exato. Exatamente. Então, passa, né? não delega ao outro, ou a outra coisa, ou a outra circunstância, a obrigação de te fazer feliz. A felicidade tem que estar dentro de ti. E ela pode ser aumentada, diminuída um pouquinho, mas assim, ela é minha. Ela não está na mão do meu filho, se ele vai passar em medicina. É o que não tu está tem que na sustentar. Mão, não está na mão do meu namorado, do meu noivo, do meu marido, que tem que fazer tudo como eu quero para que eu seja feliz. Não. Eu sou feliz. E eu escolho como eu vou lidar com as coisas que acontecem no meu dia a dia. E a gente exercita isso. A gente aprende. Assim como a gente faz exercício para os músculos, pensamento a gente pode exercitar, né? Então, muitas situações nos deixam tristes. Eu sou muito emotiva, às vezes, sentimental, me preocupo com as pessoas, sempre fui. Mas é como a Ângela disse, a gente não tem um controle para ir lá, falar e mudar isso. E aí, mas com a maturidade, a gente aprende que esses pensamentos, eles passam e a gente pode aprender a lidar com eles pensando em outras coisas estratégicas. Então, às vezes, se me vem um pensamento que não é tão legal sobre uma coisa, eu vou lá e penso em outra coisa. Eu digo, não, vou pensar nisso mais, ponto, vou me policiar. E funciona, né? A gente certeza. Agora tem pessoas que parece que gostam. Pegam uma coisa e ficam ruminando, e gostam, e falam de novo, e falam... Aí vem te contar de novo. Eu digo, não, tu não vai me contar isso de novo. Não, acabou. Porque não tem o que fazer, né? Claro,
E eu acho também, assim, que o que me ajuda muito é que eu sou desapegada há muito tempo, até por lidar com vidas, com pessoas que estão infartando, que de uma hora para outra muda tudo. Isso aí mexe com a gente, né? Conversar com os pacientes, com as famílias. Trabalhei muito tempo em UTI, em plantão, a gente vê tanta coisa, né? Olha ali, podia Quem trabalha ser... em hospital tem esse A gente tem uma olhar. visão mais desapegada, assim. Da nossa finitude, né? Então é desgastante, mas também é uma oportunidade pra gente ver o que realmente importa, né? Quanta bobagem a gente se preocupa às vezes. Tem alguém ali lutando pela vida, né? Então aí nossos problemas ficam pequenos. Porque a gente tem vários problemas para resolver. Sempre nós somos resolvedores de problemas. Mas quando a gente fica doente, a gente não tem nem um problema. Só a doença é problema. Porque o resto não faz mais sentido, né? Então por que a gente se preocupa tanto com coisas tão pequenas, né? A gente tem que... O que tem solução tem, o que não tem tá resolvido, porque não tem solução. A gente sofre muito quando a gente é jovem, né? E eu acho que isso a gente Regina, aprende. eu lembrei agora que você trouxe uns livros pra mim. Então, eu trouxe os livros pra Carol, né? Os 2 livros que eu publiquei até hoje, né? Junto com um grupo de mulheres. Então, esse é o Imparáveis. Histórias de mulheres que movem o mundo. Olha, combina até. Até as cores, né? Lindo. E então eu escrevi um capítulo desse livro que é uma história de vida, né? Um momento da minha vida. E é quando meu coração parou, né? Numa emergência. E o meu marido, cardiologista, precisou usar uma adenosina. Né? Então eu tenho uma TSVP, que é uma... Entrada nodal. Mas agora vocês falem a nossa língua. Eu já fiz uma ablação. Então, talvez um Fale dia... essa língua que eu não entendo. Os coração Talvez- tudo sendo sofrido. Coração Talvez tudo um dia eu sofrido. tenha que fazer uma ablação. Até hoje estou Não bem, precisou estou mais. tranquila, não. E aí eu conto a história de como foi, né? Ter o coração parado pelo amor da sua vida. E ele segurar na mão e dizer: a gente vai usar uma droga e esta droga vai fazer o teu coração parar. E você vai sentir um elefante passando pela tua garganta. Mas logo em seguida vai voltar. E o teu coração vai. Então eu senti a morte, né? Porque o coração parou. E eu senti E esse... ele, que era teu marido, que fez tudo isso. que fez o diagnóstico. Nossa, o que é, olha, Grande que- cardiologista. que um é grande o cardiologista. centramento desse ser, que é a minha esposa que tá aqui, eu tô segurando com... Meu Deus do Eu céu. tinha essa TSVP e eu sempre tinha fora. Eu tive na Alemanha, eu tive nos Estados Unidos e eu fazia valsalva, né? Umas manobras para o coração voltar a bater. Mas e sempre estava fora do hospital quando me dava. E aí ele sempre me dizia: quando nós estivermos no hospital, vamos fazer os exames para ver o que é isso. Ele imaginou que fosse benigno. E a primeira vez que eu tive com ele foi num congresso que ele estava, mas a gente nem namorava ainda. E eu tive isso e ele ficou segurando na minha mão e dizendo que tudo ia ficar bem. Tudo começou na adenosina? Não. Tá. Não. A adenosina foi depois que a gente já era... uma baita história. A gente ia ser casado. Não, a gente já estava casado quando teve a adenosina. Já fiz várias adenosinas, vou olhar com Então, e aí vários médicos, era um congresso médico em Recife, vários médicos comigo, e eu tendo 180 batimentos cardíacos, mas me sentindo bem, tá tranquilo, mas o coração ali, ó. E aí, o pessoal via meu pulso, né, via meus batimentos cardíacos, aí eu fui no banheiro tentar fazer valsalva, não deu, porque era uma festa com 700 pessoas. Meu Então o Deus. banheiro nunca tava sozinho, né. E aí eu fiquei 2 horas com isso. E ele pegou na minha mão, ele ficou conversando comigo, né? Daqui a pouco passou. E ali a gente começou a conversar mais. Então tudo começou quando o coração bateu demais. demais. E terminou Que linda, ali. Que linda história. Regina. Que Me emocionei. Então é uma história, né, que dá pra ficar horas falando, né? Porque foram 12 anos de relacionamento, né? E nesse meio tempo, então, a gente já estava uns 3 anos juntos quando aconteceu isso dentro do hospital, de eu ter esse momento. E aí eu liguei pra ele e falei: Sadi, eu estou tendo, né, de novo uma taquicardia e não tô conseguindo fazer com valsalva reverter.
Porque eu tava de plantão 30 horas, assim, tipo, dentro do hospital, várias horas trabalhando. Eu acho que aquele cansaço, né, ajudou. E isso foi uma coisa que me fez decidir depois, né, me aposentar, né, desse trabalho. E aí eu desci pra emergência. E aí eu cheguei, conversei com a enfermeira, ele me orientou o que eu tinha que dizer. E aí ela disse, tá, ok. Daí o providenciário, eu fui fazer o eletro. E aí ela terminou o eletro e falou pro colega, arrume a cama de parada. E eu falei, moça, eu não vou parar. O meu marido disse que eu não vou parar. Tá tudo bem, não façam nada até ele chegar. Ele já tá vindo. Tá tudo certo. E ela, sim, fica bem, não tem problema, ok. Arrumem a cama de parada. E eu, meu Deus. E aí me botaram a cama de parada, que é uma cama de madeira, um negócio, né? Me botaram os braços. E Foi no cardiologia? Foi na Santa Casa, no CIEM da Santa Casa. Então eu fui pra cama de parada, né? E em seguida aí todo mundo em volta de mim, né? Me olhando e esperando. Daqui a pouco chegou meu marido com aquele jeito dele calmo, tranquilo, pegou na minha Pra segurar mão. o coração dela na mão. Ai, gente, eu amei essa história. Muito lindo. E essa história tá aí nesse livro, depois tu me conta o que tu amei. achou dela. Não, já amei. Já amou? Já Ai, amei. que bom. E depois tem outro livro que foi lançado ano passado, e foi um livro feito com 99 mulheres. Eu faço uma carta aqui falando sobre o luto. Então, Ai, que legal. né? Sabe, né, Carol, que eu sou viúva. Nós Somos, né, viúvas. Somos, eu E também aí sou. eu conto a minha trajetória, né? Hoje são 4 anos e meio de viuvez. E eram 3 anos quando eu escrevi, né, essa carta. E eu conto em como foi difícil, mas em como é possível, né? A gente ficar de frente com a nossa finitude, entender que a gente não vai ficar aqui para sempre, né? Que são as únicas certezas que a gente tem. A gente sabe que vai morrer. A gente espera, né, que isso se demore muito, né, para acontecer, mas ninguém sabe. Pode Então, acontecer. né, o Sadi tão jovem, né, com 48 anos, descobriu uma doença, com 49 anos faleceu. Nós tivemos muito tempo para nos despedir, né, mas nunca é tempo suficiente, né? E aí eu falo aí de como é possível a gente conseguir sobreviver, né, à perda do grande amor da tua vida. Sim. E seguir em frente. Se reinventar. E se reinventar. São os recomeços, né? Que a gente se permite ter, né? E hoje eu acho que eu estou já curada, né? De várias feridas e quando eu falo dele eu já não choro mais, né? E tenho as lembranças boas e sempre tenho na minha mente que eu tive o privilégio de conhecer a pessoa maravilhosa que ele era, de aprender muito com ele e Que segurou o coração que na me mão. coração, meu coração. E que cuidou do meu coração melhor sempre. frase. É, né? né? E assim, terminar um amor, né? Com muito amor. É difícil, é É difícil. bem difícil. Claro. Então, É um privilégio. É. mas foi um mas privilégio. é difícil. Eu amei, É né? difícil. E ele me dizia, né, no É um leito de processo, morte, Como tudo. eu vou em paz, porque eu fui muito feliz. Você me fez feliz. Você me levou para um mundo que eu não conhecia. Eu achava Sim. que as pessoas fingiam ser felizes. Eu não sabia que podia ser feliz. E eu tive isso, então. Mas você, quando eu te conheci, você era feliz. Então, continue sendo assim. Sim. Não fique triste. Eu quero te deixar feliz. Seja feliz. E tu cumpriu direitinho, É, porque é feliz. Eu tento Ah, se todos cumpriu. os dias ser feliz e eu acho que isso é uma busca, né? Que Não Guria, tem vale um a pena. script, né? Não vida? tem. Não tem. São não altos tem. e Tem baixos. gente que está- Não. Mas É o que um existe é script. disposição. Algumas pessoas estão dispostas a todos Serem os dias felizes. buscar ser feliz. Outras pessoas não estão. Elas estão dispostas a outras coisas. Outras coisas que a gente pensasse quando eu tinha 20 anos. Eu nunca ia me imaginar como Na minha melhor fase. É. melhor fase, então. Estamos na melhor fase da vida. A gente é. A melhor. A gente é disparado. feliz, a gente sabe Eu ser trouxe feliz, uma sabe ser mensagem triste. para as mulheres Fale, então, a mensagem. que estão... Leia pra nós. Olha só. Fomos ensinadas a agradar. Aprendemos que o amor vem quando somos obedientes e compreensivas. Mas ninguém nos ensinou que ser bom
pode muitas vezes significar ser invisível. Quando a gente começa a se calar para evitar conflitos, vai matando aos poucos a sua essência. Entregar muito para uma pessoa pode parecer bondade, mas pode também ser um reflexo de carência. Você dá, na verdade, porque tem medo de não ser escolhida. Você aceita o que não deveria por medo de ficar sozinha. Mas lembre-se, ninguém te respeita se sente que tem medo de te perder. O respeito nasce quando o outro percebe que você tem coragem de ir embora. Isso aí. Quando tu te dá o valor. Se tu tem coragem de ir embora, tu tá te valorizando. Não serve pra ti o que tá acontecendo. Então, e se o se outro, retirar é a e se o melhor outro estratégia. faz coisas e mais coisas e a gente não se posiciona, A gente permite. a gente permite, a culpa é nossa, não é do outro. nossa. Exatamente. Gurias, pra finalizar, como a Ângela falou tantas vezes aqui hoje na palavra coragem, ser mulher hoje, no mundo de hoje aos 40 a mais, é um ato de coragem. Mas ter coragem eu acho que é o primeiro passo pra liberdade. E é bom ter liberdade, né? Liberdade. E aí eu queria Liberdade é que tudo. cada uma de vocês trouxesse uma palavra de como chegou nos 40 a mais. Pra deixar registrado aqui. Eu cheguei, por exemplo, realizada. Hoje eu posso dizer, eu estou realizada. Com todos os altos e baixos que aconteceram, eu me sinto realizada. Deixa eu falar uma coisa. Eu ia falar botox. E também isso é bom, né? O financeiro É bom. e todas as tecnologias Que a gente tem que pra a ficar. gente fica pra se ali. manter bem. Eu acho que Tchau. como a gente sabe, né? Os homens são visuais. Nós somos auditivas, mas os homens são visuais. Não, mas a gente se arruma pra A gente tem que né? e a gente se arruma então- pra gente, e a gente quer estar bem, né? E a gente quer estar A saudável. tua palavra é estar bem. né? Estar bem. Então, assim, estar bem de dentro pra fora e de fora pra dentro, se precisar. Né? A gente não quer ter todas as técnicas, né? E as cirurgias. Não precisa tudo isso, não precisa o exagero. Então, assim, se precisar alguma coisa, ok. Mas eu acho que de dentro pra fora é o mais Fala, importante. Qual é a tua palavra? A minha palavra é inteira. Juntei cada caquinho, cada pedacinho, cada coisa que estava embaixo do tapete. Tudo, não ficou nada. Comigo e tudo. Gurias? Tá bom. Não, meu eu vou botar autêntica, então. E botox? Não, eu tô vendo. Agradeço a minha dermato maravilhosa. Gurias, muito obrigada. Amei. Sempre é Nós muito também. especial que esse episódio chegue aos ouvidos e ao coração de quem precisa chegar. A gente possa ser contribuição e sementinha na vida de outras mulheres que talvez ainda não conseguiram de tudo isso que a gente falou aqui, mas que a gente seja um incentivo. A gente inspire. Se nós conseguirmos inspirar uma mulher, né? Já é válido. Aqui ela pode ser feliz, aqui ela não precisa viver os padrões, né? Os velhos padrões, que a gente pode quebrar, né? Esses ciclos e que a gente pode ser feliz. E como passou rápido, né? Como é bom, a gente adora as mulheres se bom. encontrar, falar, agora Beijo. vamos lá pro bar, né, guria? Amei Vamos pro você. bar, vamos Mas vamos comemorar. E a gente tem que continuar todos esses Obrigada. papos. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu não disse que era simples Miri, e fácil. maravilhosa. Eu falei.